O que é um adventista do sétimo dia? E o mais importante, por que você é um adventista do sétimo dia? Talvez precisemos fazer essa pergunta mais vezes. O que realmente nós somos como adventistas do sétimo dia? Com certeza nós temos 28 doutrinas, mas essas doutrinas são parecidas com uma cerca de estacas que rodeiam uma propriedade. Elas dizem onde os limites da sua propriedade terminam e onde começam os do vizinho. Elas definem a propriedade. Mas essa cerca diz muito a respeito sobre a casa que está dentro dos limites da propriedade? Quero olhar um pouco para esta casa, a qual essas doutrinas são projetadas para protegerem e guardarem. Quando Jesus morreu na cruz, a salvação foi garantida a todos que crescem nele como seu Salvador. Havia algum adventista do sétimo dia junto à cruz naquele dia? Nenhum. Deus fez o trabalho de salvar a humanidade sem precisar de nenhum adventista do sétimo dia. Não precisou de nós. Então, após 40 dias, Jesus ascendeu ao céu e iniciou um ministério sumo sacerdotal no santuário celestial. Naquele grupo de discípulos em oração em uma sala naquele dia, havia ali algum adventista do sétimo dia? Nenhum. Deus fez o trabalho novamente sem precisar de nós. Então, por que Ele chamou este grupo à existência, os adventistas do sétimo dia? Qual é o nosso propósito? Vamos ao livro de Apocalipse. Iremos ler alguns textos sem os quais não haveria a IASD. Vocês os conhecem, são familiares. Apocalipse 14 descreve 3 anjos voando pelo meio do céu. E esse primeiro anjo diz no verso 7: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. É chegada a hora do seu juízo. Agora, quando isso aconteceu? Há bastante tempo, no ano de 1844. E quando foi que a IASD começou a existir? Bem, no mesmo período, por isso deve haver alguma ligação. Esta batalha entre Cristo e Satanás está durando muito tempo, 6.000 anos de conflito, argumentos indo e vindo. O grande conflito, assim nós chamamos. Satanás teve seus melhores argumentos para usar contra o caráter, a lei e o governo de Deus. Não por causa dos filisteus ou dos moabitas, mas diretamente de dentro do povo escolhido que Deus chamou para ser seu povo. Deles ele tira seus maiores argumentos dizendo: olhe para eles, é assim como o teu governo funciona? Esse é o teu caráter? As coisas ficaram muito ruins. Tão ruins que Deus teve que enviá-los para o cativeiro, para ver se ele poderia levá-los a pensar sobre qual seria o propósito e o chamado deles. Vamos para o livro de Daniel. Mais um desses textos sem os quais não haveria IASD. E claro, nós iremos para Daniel 8. Daniel está muito desanimado, a terra está abandonada e o templo está em ruínas. O povo escolhido de Deus está em cativeiro. Olhem para Daniel 8:13. Então eu ouvi um santo falando, e o outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário? E a transgressão da desolação para dar tanto o santuário quanto o exército para serem pisoteados? Essa é uma pergunta complicada, vamos simplificar. Até quando Satanás estará ganhando o grande conflito? Nós estamos em cativeiro, as coisas não estão boas, Satanás irá vencer? E eu sou muito grato pelo verso 14. E ele me disse: até 2.300 dias, então o santuário será purificado. O que Deus está dizendo? Daniel, a solução não é rápida. Os argumentos são muito fortes para respostas imediatas. Isso vai passar além da tua vida, Daniel. Mas eu prometo que o santuário, o meu modo de lidar com o problema do pecado, será vindicado. Esse é outro significado da palavra purificado. E as coisas neste universo serão corrigidas. Satanás não irá vencer. É isso que Daniel 8:14 está dizendo. Bem, como isso funciona? Vamos para outro texto no Novo Testamento. Romanos não é um daqueles que lemos muito, mas é muito importante. Romanos 3:4.
E aqui está falando sobre Deus, pois Deus e Satanás são os elementos desta batalha que está acontecendo. Quem está falando a verdade? Quem está mentindo? Romanos 3:4. Deus não permite, sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Essa é uma declaração maravilhosa. Deus está em julgamento, Deus está sendo julgado. Deus está colocando o seu caráter em risco para que seus seres criados decidam quem está dizendo a verdade? É exatamente assim que está o nosso Deus. Eu e você estamos tomando decisões sobre isso todos os dias. Quem está dizendo a verdade? Quem pensamos estar do lado certo das coisas? Todos nós concordamos que Cristo fez um trabalho magnífico em vindicar o nome e o caráter de Deus enquanto estava nesta terra. Mas eu achei essa declaração na Review and Herald de 16 de abril de 1901. Todo o céu está à espera para nos ouvir vindicar a lei de Deus. Todo o céu, depois de tudo que aconteceu há 2000 anos, ainda está à espera de nos ouvir vindicar a lei de Deus? Há algo muito importante aqui. Voltemos novamente para Apocalipse 14, o mesmo com o qual iniciamos. Apocalipse 14, 5. Apenas 2 versos anteriores do que lemos sobre 1844. Ele descreve um grupo de pessoas que dará esta mensagem com poder. E o verso 5 diz muito claramente: e na sua boca não se achou astúcia. Astúcia significa engano ou hipocrisia, nada disso. Porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Este grupo que Deus está chamando à existência no final dos tempos possui um desafio impressionante neste verso. E no Desejado de Todas as Nações, página 671, a honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida na perfeição do caráter de seu povo. Veja, isto não é sobre nós. Isto não é nem mesmo sobre quando iremos ou não para o céu. Essa é outra questão. Isto é sobre como iremos vindicar o nome de Deus e provar que Satanás está mentindo para um fim deste mundo que nós sabemos que será realizado. Isto é muito maior do que nós, isto é sobre a honra de Deus. Isto é sobre a honra de Cristo neste julgamento. Isto é muito significativo que Ellen White chame isto de expiação final. A última etapa do processo de expiação, que começou no Jardim do Éden, culminou no Calvário e será finalizado na última geração. Então, como vindicamos a Deus? Eu os direi como estamos vindicando a Satanás. Isto está no Desejado de Todas as Nações, página 309. Todos quantos transgridem os mandamentos divinos. Quantos de nós estamos incluídos aqui? Eu diria que todos nós. Todos quantos transgridem os mandamentos divinos estão apoiando a pretensão de Satanás de que a lei é injusta e não pode ser obedecida. Apoiam assim os enganos do grande adversário e desonram a Deus. Esse é o problema de quebrar a lei. Não é sobre eu ir para o inferno ou para o céu, outra coisa. É sobre o nome de Deus e seu caráter. E quando quebramos a lei de Deus, estamos dizendo: tua lei é injusta. Tua lei deveria ser mudada um pouco aqui. Dar outra face? Não, eu não irei fazer isso. Isso não é justo. E então apoiamos a acusação de Satanás de que a lei não pode ser obedecida. Vejam esta aqui. Está no Grande Conflito, página 489. Se os que escondem e desculpam suas faltas, quantos de nós estamos incluídos? Vejam, uma coisa é fazer algo errado e então o que fazemos? Escondemos o máximo que podemos e quando o erro é exposto, nós culpamos o próximo ou alguma circunstância pelo acontecimento. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo dos santos anjos pelo procedimento deles. Apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Por favor, notem a motivação aqui. Não é o medo do inferno que nos leva a confessarmos nossos pecados e deixá-los. É ver como Satanás exulta sobre quando negamos a lei de Deus de forma significante. Como ele escarnece de Cristo e dos anjos com as nossas vidas. Igual como ele fez com Israel nos tempos do Antigo Testamento. Ele faz o mesmo hoje. Olhe para o que eles estão fazendo. Esse é o teu evangelho? Esse é o teu caráter? É assim como você vindica Satanás. Obviamente, a forma como vindicamos a Deus é obedecendo. Como Cristo obedeceu por amor toda a sua vida. Bem, eu penso que o propósito da IASD é muito maior do que a garantia da minha salvação. The purpose of the Seventh-day Adventist Church is way bigger than the assurance of my salvation. Eu quero ser salvo e desejo que tenhamos essa segurança hoje.
Mas o propósito da nossa existência é provar que Satanás é mentiroso e mostrar que o modo de Deus é correto. É justo, é confiável e é o que há de mais amável no que já vimos nesta terra. É por isso que estamos aqui. É o melhor que tenho a dizer. Porque eu creio que a missão da IASD é diferente da missão de qualquer outro grupo chamado a existência em 6.000 anos da história. Estamos aqui para trazer os eventos finais na última etapa do conflito entre Cristo e Satanás.